Boa noite, pessoal. Sou o Fernando Pavani e hoje eu trago aqui um quadro, algo que eu já queria fazer há algum tempo, especialmente depois que o canal começou a pegar atração. É um quadro chamado Pavanadas, né? Muitos amigos meus das redes sociais, muitos amigos da vida real, sempre me cobram algum posicionamento acerca de diversas questões, sobretudo no cenário político, mas aqui não é um canal para a gente tratar de política. É um canal para a gente tratar de automóveis, as relações que os automóveis representam. E dentro disso ainda existem muitas coisas que dividem opiniões, muitas coisas que trazem polêmica, que divide muito. E eu sempre procuro não me isentar, né? Até porque modestamente, eu tenho um amplo conhecimento, porque eu analiso as coisas enquanto consumidor, enquanto colecionador, enquanto entusiasta e enquanto comerciante também, né? Então eu sempre analiso essas coisas de uma forma muito ampla, de modo que eu possa ter uma opinião bem fundamentada nisso, com a experiência desses polos que às vezes são completamente antagônicos até, né? Então, o primeiro tema que eu escolhi para isso é um tema que está muito em alta, especialmente depois do evento de Águas de Lindóia. Todo ano é a mesma coisa, o pessoal sempre criticando os preços de água de Lindóia, os preços praticados lá. E eu tive lá, pude constatar muito daquilo que o pessoal falou, mas também eu venho trazer a minha visão sobre aquilo que ocorre, né? Então, fiz um pequeno roteiro aqui para não deixar nada passar. Já esqueci alguma coisa, mas nós vamos falar hoje sobre os antigo-oportunistas, né? Então, é um tema que muita gente, depois de um evento assim, ou até qualquer assunto qualquer anúncio que viralize mais na internet, sempre vem a criticar. Ah, os antigos oportunistas, isso é antigo oportunismo, o que levantou o preço dos carros é o tal do antigo oportunismo, e isso sempre tem uma pecha de pejorativo, né? O que são os antigos oportunistas? O pessoal fala, eu não concordo muito com esse termo quando ele é colocado de uma forma pejorativa, porque o que é o antigo oportunismo, na visão de quem assim o chama? É o pessoal que compra para revender, o pessoal que obtém lucro da atividade, né? E basicamente é isso. Eles falam, ah não, o antigo oportunismo é o cara que pede muito caro pelo carro e tal, mas não se trata disso. No fundo, trata do antigo oportunismo, tem um sentimento ruim com relação a quem teve a oportunidade de comprar o carro por um valor abaixo do que vale, ou por um valor X, e revendê-lo por um valor X mais tanto, né? Então, qualquer um tem a intenção, o sonho de adquirir aquele carro da senhora que não sabe quanto valia, aquela raridade intocada no fundo da garagem, e isso está cada vez mais escasso, mas ainda existem, e quando um carro desses é localizado e vem a mercado, logo já surgem, né, os antigos oportunistas. Mas a minha visão enquanto consumidor, enquanto colecionador, enquanto vendedor, enquanto entusiasta, é completamente diferente. Principalmente a minha visão enquanto vendedor é que se trata de uma profissão como outra qualquer, tá? E eu acredito que sobrevive nessa profissão somente quem tem muito conhecimento. E não se trata apenas do conhecimento técnico, se trata também do conhecimento pessoal, do conhecimento que as pessoas têm de ti também, né? Para que as pessoas saibam a quem te oferecer, saibam o teu potencial de compra, que confiem na tua avaliação,
para saber que estão fazendo o melhor negócio. Tá? Então não se trata basicamente de comprar por X, comprar por 10, gastar 5 e vender por 50 ou vender por 100. Se trata de que alguém te procurou ou que tu foi atrás de alguém a ponto de que essa pessoa ela te vendeu por 10 e que tu soube como gastar os 5 para que a mercadoria valesse os 50 ou os 100 ou os 200 ou seja lá o que for. Então a internet ela traz muitos comentários muito odiosos, né? A internet dizem que a internet deu voz aos idiotas e eu concordo, né? Para todos os lados, hoje em dia, até comentei, hoje em dia não existem mais as velhinhas que vendem os carros a preço de banana. Por quê? Porque a internet trouxe uma informação que a velhinha que vendia o carro a preço de banana, hoje ela acha que o carro dela vale uma Babilônia, vale muito dinheiro. Isso não acontece mais, isso não é praticável, né? Então eu vou relatar alguns casos, né? Agora mesmo, antes de iniciar a gravação desse vídeo, eu estava vendo o anúncio de um Verona, carro restaurado nos mínimos detalhes, etiquetinha de vidro, parafusinhos zincado, pneus novos, estofamento, tapete, tudo. E o carro estava a 35.990, né? Se é caro, se é barato, enfim, eu, enquanto não sou consumidor, não vou julgar isso. Mas o que eu posso dizer é que teve muito trabalho para deixar o carro naquele padrão, né? Todo trabalho tem um custo e eu acho que é bem válido pedir aquele valor, porque hoje em dia qualquer pintura bem feita, numa cidade pequena, numa cidade média, ela parte de 10, 15 mil reais. Aí vai de tu saber se tu vai investir essa pintura num Ford Verona, num Fiat Premium, ou se tu vai investir num Opala Diplomata, num Dodge Charger RT ou num Gol GTI, enfim, para que essa restauração ela tenha um valor comercial também. Mas, né, todo esse trabalho ele merece ser valorizado e no fim das contas, se a gente botar na ponta do lápis, não tem como dizer que um carro desse está caro. A gente pode até dizer, olha, eu não pagaria tanto no Ford Verona, no Fiat Premium, mas dizer que está caro, quando a gente coloca na ponta do lápis, não tem como. Né? Uma coisa que eu sempre atribuo muito à condição financeira, um carro que sempre dá polêmica são os Gol GTI, né? Gol GTS, enfim, tudo que vem na onda do Gol GTI, Gol GT, Passat Pointer e tal. Uma coisa que eu sempre bato em cima é a condição financeira de quem compra um carro desses. Os carros desses aparecem anunciados 120, 150, 160, 200, agora já estão passando dos 300 mil. E aí, o que significa isso? Significa que o mercado tem uma demanda para esse carro, né? E pode vir um comentarista de internet dizendo, mas vai ter que me mostrar o DUT depois que está vendido para eu acreditar. Cara, foda-se. Ninguém tem que te provar que o carro foi vendido ou não. Isso compete sempre ao comprador ou ao vendedor. Agora imagina que o cara fez uma transação dessas, vendeu um Gol GTI 93 por 180 mil reais e ele está preocupado para ver se o João da Silva, do interior do Sergipe, de São Paulo, vai acreditar que o carro foi vendido por esse valor? Então, cara, guarda para ti a sua opinião, né? Quem compra esses carros? São pessoas que elas tinham o desejo de ter um carro desses, surgiu novamente a oportunidade, o veículo voltou a ser um objeto de desejo, né? Porque esses carros eles eram objeto de desejo quando lançados, depois caiu na mão da manolagem, muitos deles se destruíram e hoje em dia são poucos sobreviventes e quando se leva um padrão original, cada vez menor esse número. O cara vai lá, vai pagar, não vai se incomodar, vai realizar um sonho antigo.
né? Tem gente que paga 10 mil reais numa garrafa de vinho, por que não pagar 20 vezes isso num carro de coleção, um patrimônio que pode ser usufruído junto à família, ainda é algo bem utilizável, né? Então, toda vez que alguém vem falar no antigo oportunista, que é o cara que quis vender o carro por um valor além do que acha, do que o agente acha que vale, a gente entende que essa pessoa ela não está medindo com uma régua geral e sim com a própria régua. Isso nada mais é do que um recalque, né? Bom, estava falando aqui dos custos de ter um carro desses, né? Os custos de aquisição e a gente tem também, já mencionei ali, os custos de reparação e de restauração, que são muito elevados, né? As peças também falam, porque os antigos oportunistas eles chegaram até nas peças e tal. Bom, então eu fiz uma breve conta aqui. Em 2009 eu comprei para o meu Chevrolet Opala. Eu tinha um Diplomata 88 na época, meu carro valia 10 mil reais. Tá? Eu queria que ele valesse mais, eu queria que ele valesse 18 mil reais, o que seria um absurdo. Eu estava sempre à procura de peças originais, peças de qualidade. E eu localizei usada em 2009, uma lanterna por 238 reais. Tá? Meu salário era 500. Então comprar essa lanterna na época significou quase 50% do meu salário. Tá? E aí dizem, porque hoje em dia pedem 1.000 reais numa lanterna, um absurdo. Tá? Então vamos lá. Fazendo uma comparação, o carro, no estado que ele estava, quando eu comprei essa lanterna, ele valia 10 mil reais. A ideia era que valesse mais. Esse mesmo carro hoje valeria 40 mil reais. Por quê? Porque a procura aumentou pelo carro, porque o dinheiro também foi corrigido, né? Muito mais gente quer um Opala desses do que na época. Por quê? Porque virou moda, sei lá, enfim. Mas a gente tinha, inclusive, como carro de uso. Então, vamos lá. O carro valeria hoje 40 mil reais. Tá? Numa proporção simples, essa mesma lanterna ela teria que custar 952 reais. Então não tem como dizer que 1.000 reais por uma lanterna dessa é absurdo, tá? Porque há pouco tempo atrás se comprava com 200, com 300 reais, sim, se comprava. Hoje em dia até a realidade é que aqui no Rio Grande do Sul, especialmente, os ferros velhos que a gente batia a perna atrás e catava a pecinha, tudo não existe mais. A gente não pode nem entrar no pátio. A operação se tornou muito mais cara, é exigido um responsável técnico. Agora são CDVs, são credenciados ao Detran, as peças saem com nota e tal. Ficou maravilhoso para a procedência das peças. Mas isso tem um custo, esse custo é repassado e se tornou também cada vez mais desinteressante que se trabalhe com carros mais antigos. Principalmente por conta disso, né? Quem está disposto a bater na porta de um desmanche e gastar hoje 900 reais numa lanterna de um carro, né? Sem falar que quanto mais se popularizou isso, tem muito mais gente interessada em trazer o seu carro a uma condição melhor. Né? Tem gente que continua a não dar bola, mas tem muita gente interessada em trazer o carro a condição melhor. Isso reflete inclusive no anúncio de venda. Tu pode colocar um carro qualquer que seja ele, mas vamos seguir no exemplo do Opala Diplomata. Coloca um Opala Diplomata no mesmo cenário. O carro estava por 40 mil, o carro que hoje valeria 40 mil reais, coloca ele por 30. As primeiras perguntas, os faróis são GM, as lanternas são originais GM, são CBR? Ou seja, o vendedor ele é criticado, mas o consumidor ele está sempre cobrando aquela qualidade, né, que às vezes não é refletida no preço. E aí, claro, quando o carro tem todos esses detalhes, né? Estou falando de uma lanterna. Então, quando o carro tem as duas lanternas GM, tem os piscas GM e tudo, e logicamente a gente deduz que o resto do carro acompanha esse padrão, lógico que ele não vai mais ser um carro de 40 mil, ele vai ser um carro de 80 mil reais. E aí, quando tu anuncia um carro desses por 80 mil reais, tu é um antigo oportunista, né? Mas, claro, eu entendo também a vertente de quem fala, não, porque o antigo oportunismo,
ele eleva o patamar do preço dos carros antigos para cima. Na verdade, não. O que eleva não é o oportunismo, né, que sempre surge aqui como um viés pejorativo, e sim a especulação. E aí eu sou contra isso, pelo menos na minha forma de trabalhar. Já tive clientes, já tive amigos meus dizendo: Pavani, tenho tal carro, queria vender o carro, mas quem sabe a gente não coloca esse carro por 90 mil, o carro valia 60, 65, porque vai que alguém pague. Cara, isso não vai acontecer, ninguém vai pagar. Todo mundo sabe o que vale e vai tentar tirar por menos do que vale. Então não adianta a gente trazer essa especulação, porque é uma falsa esperança, e eu particularmente não alimento isso, né? E existem hoje, claro, existem também margens de negociação, né? A gente vê muita gente trabalhando com alguma margem de negociação, e essa margem de negociação, ela não se trata de uma especulação, porque ela se trata de uma facilidade na negociação, ou seja para oferecer um frete, seja para abraçar uma troca ou uma eventual garantia, né? Então a realidade que a gente traz é essa. Eu defendo que o antigo oportunismo não existe. O que é criticado é sempre quando alguém quer precificar o trabalho de uma outra pessoa, querer dizer o quanto aquela pessoa tem que ganhar, sem que sequer tenha interesse na mercadoria. Porque quem tem interesse pega o telefone, liga e faz uma oferta, né? Eu vi uma discussão, tratava de um carro 0 km à venda em Lindóia, aí já falando em casos isolados, um carro acho que 1989, 1988, o carro 0 km estava à venda em Águas de Lindóia, o carro estava por 120 mil reais, tá? Que eu particularmente eu não sei se eu considero caro, se eu considero barato, mas o carro de fato é uma cápsula do tempo, carro preservado, e eu vi muita gente criticando o vendedor, dizendo que aquilo era um antigo oportunismo, que o carro não era sem uso de forma alguma, que era um carro reformado e tal. E não quero falar especificamente do carro, senão todos vão saber quem que carro é e de quem é, mas de uma pessoa que eu admiro muito. Enfim, e cara, quem é que vai gastar dinheiro para restaurar uma versão de entrada de um carro que tem versão interessante muito mais barata? É a própria pessoa que dizia isso: não, mas é que o carro tinha uma baixa quilometragem, tinha 5, tinha 10 mil quilômetros, e aí estão vendendo como se fosse 0 km, voltaram o odômetro. Cara, eu vou te ensinar uma coisa: um carro 0 km, vendido com seus 30, 35 anos de idade, nada mais é do que uma escultura. Tá? Ele tem a mesma função daquele quadro ali, uma função decorativa numa garagem. Tá? Então, quem vai pagar 120 mil reais no carro, vai pagar para ter aquilo ali guardado, e vai ficar um refém daquele odômetro. Porque no momento que ele começar a andar, isso aí vai despencar pela metade ou mais. Então seria muito mais interessante aquela pessoa, aquele vendedor que tu acusou de ser oportunista, que ele mantivesse o carro com 5, com 10 mil quilômetros. Por quê? Porque aí um entusiasta, um colecionador, ou seja lá quem for, compra o carro, ainda não fica refém daquilo, pode andar, botar no carro 2 mil quilômetros, 3 mil quilômetros, claro que dificilmente vai fazer isso tudo de uma vez só, mas vai fazer ao longo de 1, 2, 3, 5 anos que vai ficar com o carro, e o carro vai continuar sendo um carro com baixa quilometragem, mas o carro ele vai ser 0 km apenas uma vez, né? Então, a partir do momento que alguém pagar esse valor pelo carro e rodar com ele, o carro vai perder todo o valor. E acredite, é muito mais difícil encontrar um consumidor disposto a pagar esse valor num carro 0 km, que vai ser tratado como uma escultura, como um objeto decorativo, do que alguém disposto a pagar um valor, sei lá, de 60% disso num carro com baixa quilometragem. Sem falar que a conta não fecha. A conta não fecha, não tem, não existe uma justificativa para elevar o patamar de uma versão daquelas para o nível de um 0 km. Tu gasta teu tempo, tua energia, a mão de obra, tu gasta numa versão muito mais interessante. Tu pega um esportivo nacional, tu pega uma versão luxuosa.
né? E a condição financeira desse público é quem compra um carro 0 km com 35 anos de uso, provavelmente não está comprando o único carro, então não adianta dizer, olha, por 120 mil reais, em vez de comprar o popular dos anos 80 básico, eu compro um T-Cross, porque o cara tem carro muito mais interessante que o T-Cross, não vai ser o único carro dele, e não vão ser os últimos 120 mil reais da conta. Ele está ganhando uma cifra superior a isso só no tempo que eu estou gravando esse vídeo aqui. Então, eu acho que toda vez que a gente fica bitolado em criticar o antigo oportunismo, a gente está fadado a não crescer, a não prosperar e a tratar com maus olhos todo o crescimento do hobby do automóvel antigo. Tá? Nesse sentido, eu sempre falo isso. O pessoal fala, porque o automóvel antigo, eles estão querendo elitizar o automóvel antigo, e eu já falei, né? Eu digo, carro antigo nunca foi para pobre, né? Sempre teve o custo. Em 2009, eu gastei metade do meu salário comprando uma lanterna. Claro que eu ganhava pouco, não mudou muito, continuo ganhando pouco, mas eu gastei metade do meu salário para comprar uma lanterna para um Opala velho. Ele passou a ser antigo agora, mas claro, eu sempre tratei ele como uma antiguidade, mas ele era um Opala velho, com seus 20 e poucos anos de uso. Era um carro de uso, né? Então, enquanto a gente ficar enxergando as coisas dessa forma, ficar mais preocupado com o que os outros estão ganhando, em vez de olhar para o que a gente tem na garagem e tentar levar até aquele padrão, refletir se o nosso de fato vale aquilo e por que aquele vale e o meu não vale, a gente está sempre fadado ao fracasso. E para isso eu vou citar um exemplo de duas pessoas que eu considero pessoas bem-sucedidas, um exemplo muito positivo que eu tive em Águas de Lindóia. Também não vou mencionar o modelo do carro, mas a gente caminhava à noite lá, dois amigos que foram comigo, a gente caminhava à noite lá e encontramos um carro que eu vendi. Eu vendi esse carro em 2020. São dois amigos colecionadores. Eu vendi esse carro em 2020 por 25 mil. E ele estava à venda lá por 66 mil. E essas duas pessoas se conversaram entre elas, porque quando eu vendi esse carro, eu levei para que eles olhassem o carro, por saber do gosto deles e tal, e disse, olha, tá aí o carro, um baita preço. E os dois se olharam e disseram, pô, e nós perdemos esse carro, né? Nós perdemos. Mas eles não falaram aquilo com sentimento ruim. Eles não falaram aquilo olhando o preço no para-brisa e dizendo, olha quanto estão valendo, ou quanto está valendo, ou quanto estão pedindo por ele agora. Eles falaram aquilo de uma forma do tipo, cara, a oportunidade passou na nossa frente e era a oportunidade de ter um carro maravilhoso na coleção, um carro que hoje está sendo valorizado aqui. E esse mesmo carro, mencionando, quando eu botei ele por 25 mil reais, que ele valia, facilmente eu vendi o carro, eu cansei de atender gente nele. Tinha gente querendo barganhar preço, querendo pagar 20, né? E essa mesma gente que barganhou o preço, quando soube que o carro foi vendido, me ligou para me oferecer mil reais a mais. O carro foi vendido, já entregou? Não, o carro tá aqui, tá esperando cegonha e tal, vou preparar a documentação. Te dou 1.000 reais para desistir do negócio, o que tu acha? Minha palavra vale mais do que 1.000 reais, né? Inclusive, ainda não a precifiquei, mas lógico seria muito mais do que isso. E com isso, eu fiz um grande amigo, eu vendi esse carro para ele por 25 mil, se tornou um grande amigo, depois me recomendou oficinas e tal, e é uma pessoa que eu sei que eu posso contar em outro estado do Brasil onde abriu um, um horizonte que eu ainda não tinha explorado, né? Essa pessoa se tornou um grande amigo meu, revendeu o carro, não sei por quanto, depois revendeu o carro, quem comprou revendeu mais uma vez, aí eu sei que foi por 50 mil, o carro passou um tempo, depois foi vendido pelos mesmos 50 e agora estava à venda lá por 66 mil reais. Não dá para dizer que é o antigo oportunismo, porque olha o quanto a economia não girou, né, nesse tempo todo.
Eu sei da trajetória do carro, não vou mencionar cidades, mas assim, só daqui para onde eu vendi, além do meu trabalho, da minha comissão, da lavagem que eu fiz para preparar o carro e tal, ele deixou um dinheiro aqui na cidade. Depois ele foi para lá através de uma transportadora, então ele já deixou um dinheiro na transportadora, foi transferido em outro estado, nesse estado ele já deixou um dinheiro lá, provavelmente tinha sido preparado, estava anunciado, voltou voltou um pouco, né? Olhando o mapa do Brasil, ele desceu um pouquinho mais. E logicamente isso aí movimentou a economia. E aqui eu estou falando de um carro que era pronto, tá? Ele movimentou um pouquinho mais a economia em questão de frete, combustível, provavelmente uma conexão e outra. Né? E agora ele desceu mais um pouquinho no mapa, estava sendo anunciado. Então, cara, além disso tudo que vocês enxergam como, ai, olha quanto estão querendo lucrar, esse carro estava sendo oferecido há pouco tempo atrás, há 3 anos atrás, por 25, agora está por 66. Cara, esse carro fez a alegria de muita gente, botou comida na mesa de muita gente. E hoje, quando esse carro aparece à disposição de um colecionador, vocês olham, à disposição de um colecionador, nas mãos de um lojista, de um revendedor, vocês são capazes de dizer, ah, porque é um antigo oportunista. Não é, cara. Vamos melhorar esse recalque aí e vamos fazer do antigo mobilismo ser um cenário cada vez mais próspero. E vamos parar com esse papo de que a gente quer elitizar, porque, cara, todo hobby é caro. Todo hobby é caro. Se eu recomendar aqui, cara, vende carro antigo, vai jogar pádel, vai jogar beach tênis, vai gastar um balaio de dinheiro também. Claro, muda a proporção, mas é aquilo, o aluguel de uma quadra, o custo de uma raquete, o tênis, sei lá se usa tênis ou não, mas a roupa adequada, um ciclismo, vai comprar uma bicicleta, tudo isso vai um bom dinheiro. Então, praticamente todo hobby é caro, exceto o futebol. E olha lá também, sei lá, são hobbies que eu não acompanho, mas todo hobby é caro. E é por isso que existe uma turma que vocês chamam de antigo oportunistas. Tá certo? Esse foi o primeiro episódio das Pavanadas. Se concorda, se discorda, deixa aí embaixo. Se discordar também, não tô cagando para a opinião de vocês. Mas esse foi o primeiro episódio das Pavanadas. Se quiserem sugerir temas para próximos vídeos, estou à disposição também. Já são quase meia hora de vídeo aí. Então, espero que vocês aguentem olhar minha cara por esse tempo todo. Valeu, obrigado.